Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Azequest. Estou aqui para falar dos nossos fundos em março de 2019, mas principalmente do nosso cenário de investimentos. Março foi um mês bastante volátil, mas principalmente por fatores domésticos. No cenário internacional, o mundo continua desacelerando, principalmente os Estados Unidos, que esperávamos todos que no ano passado liderassem o crescimento mundial e continuassem acelerando em relação às economias da Europa e mesmo a China, que passava por uma redução da velocidade de seu crescimento. Os Estados Unidos hoje claramente caminham para uma desaceleração já contratada para 2020 e isso fez com que o Fed tivesse uma postura mais acomodatícia, ou dovish, como nós gostamos de falar, sinalizando a manutenção dos juros inalterados ao longo de 2019. Na Europa, o caso é o mesmo. Enquanto na China, são boas notícias na margem. Os estímulos dados pelo governo vêm surtindo efeito na economia local e o que nós esperamos é que esses estímulos continuem sendo dados ao longo de 2019. Porém, esse cenário que é um cenário positivo para o Brasil, e por quê? Porque juros mais baixos levam a um cenário de dólar mais fraco. Um dólar forte seria muito ruim para um país que precisa passar pelo ajuste fiscal como o Brasil. Evidentemente, tudo passa pela reforma da Previdência. E apesar desse cenário, que para nós o cenário externo é mais favorável, as nossas confusões domésticas é que vêm custando e causando tanta volatilidade aos mercados e aos preços dos ativos. Nós falávamos antes das eleições de 2018 que o risco do novo governo com novos agentes era um risco de execução. Na verdade, como construir uma maioria sólida no Congresso, como conduzir essa maioria de modo a ter uma reforma da Previdência aprovada com um impacto máximo, atingindo o efeito de controlar, de mudar e estabilizar a trajetória da dívida pública brasileira e também para que nós possamos depois ter todas as outras rodadas de aprovação de outras reformas, como a reforma tributária, rodadas de privatizações. A reforma da Previdência é essencial para ancorar as expectativas e dar um novo ânimo aos empresários e também aos investidores internacionais. Hoje o grande problema do Brasil, e todos sabem, é a dívida pública. Porém, o que se vê desde o começo do governo é uma bateção de cabeça, discussões entre o governo e o presidente da Câmara, discussões também com relação a quão boa é a condução dessa base aliada, quão boa é a negociação com o Congresso. Isso fez com que os agentes locais começassem a ficar menos otimistas, não só com relação à aprovação da reforma. Ainda achamos que a reforma será aprovada, mas começou-se a discutir que reforma será essa, qual o tamanho e como será a condução dessa reforma e que volatilidade os mercados terão durante esse percurso. Portanto, nós acabamos sofrendo nos nossos fundos porque vimos com um viés muito construtivo, no caso Brasil, achando que a expectativa de aprovação da reforma da Previdência traria um retorno de investimentos e também do crescimento do PIB. E o que se viu é que as preocupações com a reforma acabaram fazendo com que essas expectativas se frustrassem. As carteiras de ações tiveram perdas, principalmente nas posições mais compradas em ativos cíclicos locais, como bancos, varejo, consumo, construção, todos aqueles papéis que seriam melhor impactados com a volta do consumo e do crédito. E nos long shorts, perdas com a posição comprada. Nós ajustamos as carteiras, reduzimos tanto a exposição bruta como a exposição líquida, no caso dos long shorts. Nos fundos macro, a perda foi com todo o kit Brasil. Ela veio na venda do dólar, na posição aplicada em pré, mas também nas posições compradas em bolsa. Tivemos ganhos com moedas, reduzimos o risco, porém, continuamos tendo ainda um viés positivo com o Brasil. Quanto aos fundos de crédito, os fundos estão em linha com seus objetivos. Temos um cenário de ativos muito demandados, achamos que tem um grande desequilíbrio entre oferta e demanda e por isso continuamos mantendo o alto fechado. E por fim, nos fundos de arbitragem, nós reabrimos o low vol, ele agora atingindo 750 milhões voltará a ser fechado para que a gente possa preservar a capacidade de geração do resultado do fundo. É isso para esse mês, até a próxima e muito obrigado.